Na abertura do telejornal desta quinta-feira, nós falamos sobre a normativa do governo do estado de Minas Gerais que desobriga o uso de máscaras em locais abertos, ou seja, em locais públicos. Isso foi anunciado na manhã de hoje pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Becheretti, em uma entrevista coletiva. Nesta mesma entrevista coletiva, o secretário também informou que o programa Minas Consciente ele será encerrado até o final do mês, ou seja, não vai completar 2 anos de funcionamento. Também na coletiva, o secretário de Estado de Saúde falou sobre a importância das máscaras, principalmente para quem apresentar sintomas gripais. Confira. Eu continuo usando máscara ainda em lugar aberto em Belo Horizonte, por exemplo, mesmo sem a sua obrigação. Cada um não se sinta constrangido em usar máscara. A máscara foi muito importante dentro da pandemia e continua. Então, se alguém tiver com gripe, gente, deixe a máscara, vamos proteger o outro. Vá ao trabalho de máscara, na rua fique de máscara. E quando atingir aí a desobrigação, os municípios que já fizeram isso, vamos proteger as outras pessoas. Nesse momento, a importância da máscara. A desobrigação não significa uma estimulação a retirar a máscara. É apenas as pessoas poderem entender individualmente e coletivamente qual que é a melhor ação que deve ser tomada. E apesar do Estado de Minas publicar uma normativa que estabelece o fim do uso obrigatório de máscaras em locais públicos, a decisão vai ser de cada município, de cada prefeitura, sobre a utilização ou não da máscara em local público dentro do próprio perímetro urbano do município. Nós entramos em contato na tarde de hoje com a Prefeitura de São Sebastião do Paraíso, que informou que, pelo curto prazo entre a divulgação pelo governo de Minas do fim da obrigatoriedade e o contato com a nossa equipe, ainda não havia uma decisão sobre o tema. Vamos ver então como está o panorama da situação da Covid-19 na região sudoeste de Minas, começando por São Sebastião do Paraíso, que divulgou seus números agora há pouco. Você vê na tela a partir de agora os dados completos. São 46 novas notificações, totalizando 31.613, 7 novos casos confirmados, totalizando 11.188. Não tivemos alteração no número de óbitos confirmados, são 315. 4 pessoas positivas estão em internação hospitalar e outras 106 estão cumprindo isolamento em casa. Casos descartados, 8.343. Óbitos descartados, 65. Na enfermaria Covid, 16% de ocupação na ala do SUS. Nos 30 leitos disponíveis, 5 ocupados, 3 pacientes de Paraíso e 2 da nossa região. Na UTI Covid, 20% de ocupação dos 10 leitos disponíveis, 2 ocupados, 2 pacientes são de Paraíso e não temos nenhum paciente internado da nossa região. Vamos agora dar um pulo na cidade de Passos, com os números da pandemia de Covid divulgados pela Santa Casa de Passos. Você já verifica uma diferença no boletim em relação àquele que foi apresentado na semana passada. Por lá hoje são 11 pacientes internados, 6 na enfermaria e 5 na UTI, todos eles são adultos. Uma alta nas últimas 24 horas. Além disso, nós visualizamos que um paciente de Capetinga, 3 de Carmo do Rio Claro, 2 de Cássia, 2 de Guapé, 1 de Passos, 1 de Piuí e um outro de São Roque de Minas. Até hoje, na Santa Casa de Passos, são 675 óbitos por Covid-19. Você deve estar reparando que até 2 semanas atrás nós tínhamos um gráfico com a proporção de leitos ocupados pela ala do SUS. Lembrando que o governo de Minas, além de encerrar o Minas Consciente e também encerrar a obrigatoriedade do uso de máscaras, ele divulgou na semana passada que não vai mais bancar os leitos de UTI para Covid, ou seja, não haverá mais recurso do Estado empregado em leitos para UTI Covid e também para enfermaria Covid. Por isso, alguns hospitais de Rio já tiraram os dados do SUS desta normativa e com isso também nós temos que as prefeituras estão assumindo o serviço para não deixar os habitantes sem o atendimento médico primário e também secundário, justamente em uma situação tão completa como a Covid-19.